a gente está deixando o bonde passar com essa taxa de juros. Enquanto os países do hemisfério norte, pode pegar China, Coreia, todos eles estão o quê? Com taxas de juros mais baixas para financiar a transição, para não ficar atrás na corrida geopolítica. E a gente, na minha visão, por isso que nas minhas colunas na Folha eu venho escrevendo, o nosso principal gargalo é a taxa de juros. Não é que reduzir o juro vai resolver tudo. Não. Mas você tira, eu gosto de brincar com a imagem do treino de futebol, que o atacante corre com o zagueirão atrás com aquele elástico, sabe? Sim, é tirar o zagueiro do atacante, para ele correr, entendeu? Sim. Porque é bom você treinar para ter força, mas no jogo você não pode pôr o zagueiro lá atrás com o elástico no atacante. E a gente está funcionando assim, né? Tem um custo monumental para operar as empresas no Brasil. Então, se não tirar isso, é aquela coisa, você pode fazer todo o resto, mas se você não baixar o juro, aquilo que a gente quer que o setor privado assuma o seu protagonismo não vai acontecer, porque nenhum projeto vai ser rentável. Não tem uma falácia aí a gente fala em negociação, falácia do bolo fixo, né? Que é... O pessoal está disputando como se o bolo fosse desse tamanho. E aí não quer perder um centavo. Só que não está entendendo que reduzir os juros, você aquece essa economia, você distribui melhor, que vai deixar o pessoal, sei lá, para quem é aberto do livre mercado, é empreender e sonhar com seus sonhos. Você cresce essa economia. No final, os bancos são sempre os 5 mesmos, né? Não tem como entrar diferente. E aí você sim recupera. Mas parece que não pode perder 1 ano. 2 anos é muito imediatismo, é inquietante. Isso, eu tô maluco. Não, você não tô pirando. Eu vou dizer, eu sou um economista, desenvolvimentista, estruturalista. Então, alguém que não entende que a economia aloca recursos escassos. Para mim, a economia produz recursos. É uma diferença monumental, porque a ideia de que você tem alocação de recursos escassos dentre fins alternativos não está apoiada na realidade do capitalismo. O capitalismo é um sistema de produção de recursos. O petróleo estava há milhões de anos no subsolo do planeta e se tornou a principal fonte de energia. Ele produziu o recurso energético. Aquele recurso energético não existia. E a tecnologia fez o ouro preto se transformar na principal matriz energética do planeta. Produzimos recursos. Então você vai tratar a economia como um ecossistema de recursos fixos? Óbvio que não. O sistema capitalista está produzindo recursos, está produzindo emprego, está produzindo energia, está produzindo inovações, está produzindo novos produtos. Então, não é bolo fixo. Você está ampliando o bolo. E aqui tem uma série de contraintuições que atrapalham muito as pessoas para entender a economia. Então, por exemplo, você usou o caso do Banco Central. Eu sou um economista desenvolvimentista, estruturalista, eu acredito que a economia produz recursos, eu não acho que ela está otimizando. Quando eu tenho desemprego, acho que o sistema capitalista não otimiza, porque é recurso que está ocioso, poderia até estar trabalhando. Interessante. Logo, eu, como economista desenvolvimentista, estou dizendo para os economistas libertários, o escritório soviético de política monetária, chamado Banco Central, está inibindo a iniciativa privada, como você muito bem colocou. Então, alguém que defende de maneira abstrata que o que a gente está vendo no Brasil é fundamentado tecnicamente, não está estudando a teoria, não está estudando o que está acontecendo no mundo afora, porque, novamente, a teoria também não é estática. As coisas vão mudando, os fenômenos vão mudando, porque o mundo é complexo, tem muitas coisas novas, tem inovação, tecnologia, tudo isso chacoalha os fundamentos do nosso conhecimento. Os bancos centrais do hemisfério norte reconhecem isso. O Powell, imagina, o cara é o presidente do Banco Central americano, a moeda de reserva internacional, o que ele pensa chacoalha os mercados. Eles não podem falar. Porque se ele fala, ele chacoalha os mercados. Mas quando ele pensa, ele treme o músculo da testa, o pessoal já... O que será que vai acontecer, né? E aí os mercados de ativos já ficam agitados. Ele virou e falou assim, eu não entendo a inflação. Não estamos entendendo a inflação. Então, para ele ter essa modéstia de entender, é porque ele está dizendo, é um fenômeno evolucionário. Vai mudando as suas composições, as suas forças e tal. Mas aqui no Brasil a gente só tem certeza. Passou o pano para a Argentina. Não, vamos entrar depois se vocês quiserem na Argentina. Mas a questão é que no Brasil só tem certeza. Não é assim que funciona. Não tem alternativa. É taxa de juro no talo. Não tem como fazer... É óbvio que tem. É óbvio que tem, porque tem muita convenção, como a gente está falando aqui ao longo de toda essa conversa, no meio do caminho. A questão é quem que fala mais alto na definição da convenção. Então, tudo que critica o Lula, porque ele fica criticando o Banco Central, o que o Lula está falando é assim, gente... A convenção da Faria Lima não pode governar a política monetária. Tem que ser a convenção formada por mais pessoas, por mais interesses. Eu
quero que a economia cresça. Ele é mais estadista. Então, na formação, ele tá olhando para o interesse coletivo no sentido de destravar o governo dele. Porque de nada adianta ele investir pesadamente em educação, investir na indústria, fazer um monte de planos, se não tem oxigênio para a economia funcionar. Entendeu? E esse é o grande problema. Então, note que você não harmonizar, né, calibrar os diferentes botões da economia, não adianta você fazer muito esforço em um se o outro está totalmente desregulado. E quem fica defendendo isso, que o Banco Central brasileiro está atuando com base em fundamento, nitidamente não está acompanhando o que está acontecendo lá fora. E esse é o meu ponto. Se a gente tivesse mais humildade aqui dentro, de dizer assim, olha, é um momento novo, talvez valesse a pena a gente considerar alternativas. Considerar, eu estou sendo muito modesto. Eu só não gostaria que as certezas fossem tão fortes, porque as certezas podem estar erradas. E aí já dizia o velho Keynes, é melhor estar mais ou menos certo do que precisamente errado. E é isso que eu acho que a gente está cometendo agora nesse momento. A gente está inibindo a iniciativa privada por meio de uma taxa de juros, né, monumental. Você falou de Wall Street, dinheiro sobrando, Biden recusando. O Brasil não deveria ser agora com essa taxa aí, um alvo aí dos rentistas, atrair mais capital estrangeiro? Não tem projeto? Mas atrai, então, esse é o problema. Atrai. O governo Lula está tentando apresentar projeto. Né? Só que se você não fizer o esforço de reduzir o juro antes, para como você colocou, na contraintuição, ampliar o bolo, aí fica difícil de fazer. Reforma tributária, a mesma coisa. Não, mas vai subir a carga, meu Deus, os estados não vão conseguir arrecadar, ninguém... Novamente, a contraintuição. Quando você simplifica o sistema, quando você faz com que o sistema opere melhor, o que acontece? O bolo cresce. Então, com uma alíquota menor, estão falando que a alíquota vai ser 30%. Mentira. A alíquota média vai ser ali em torno de 24%. Vai variar por alguns setores que têm regime especial, mas ela, na média, vai ser uma alíquota de 25%, 25%, no máximo 27%. Ou seja, você vai simplificar o sistema, ele vai crescer. E ele vai crescer. É isso, o crescimento potencial que ele vai adicionar ao PIB brasileiro, segundo as estimativas, de 2,3% no espaço de 10 anos ou 15 anos. Hoje a gente está crescendo 1%. Então falar, mas só 2,5%? Não está crescendo nada. A perspectiva desse ano, se tudo der certo, de acordo com as expectativas, de 2%.